Boa tarde para todo mundo. Então, hoje nós iremos começar, né, o capítulo 15. Eu acredito que a gente vai começar e acabar o capítulo 15 hoje, tá? Não é um capítulo muito longo. Nossa, hoje tá aqui o frente. Desde o início da aula já é a quarta vez que batem palma aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abram lá o capítulo 15, página 86. Nossa. Aqui. Por favor, eu preciso de gente lendo hoje, por favor. Então, escrevam aí no chat quem que pode ler pelo menos um parágrafo. Mas o ideal é que todo mundo leia um pouco, tá? Eu vou abrir aqui. Aí o pessoal vai lendo e a gente vai comentando. E a gente vai falar, ainda estamos falando sobre ecologia. Eu vi que vários de vocês entenderam bem a ideia de sustentabilidade, fiquei impressionada, parabéns. Essa ideia do cuidado, né, com o meio ambiente, e estamos nessa, respeito e responsabilidade, né? Você percebe a relação entre tudo que existe no planeta? Entre nós e a natureza, entre a natureza e a gente, entre a natureza e com ela mesma, né? Os rios, os oceanos, os animais, as plantas e todo o ecossistema, certo? Você acha que os seres vivos podem viver independentes uns dos outros? Você acredita que dá para viver independente? Só a natureza ou só o ser humano? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora, né? Deixa eu ver. Sim, eu dei zoom. Quem que vai poder ler pra gente? Coloca aí no chat, gente. Estou esperando. Ninguém pôs o nome ainda. Então, no capítulo anterior, foi visto que viver de forma individualista desagrega, isola os indivíduos uns dos outros, né? Lembra que a gente falou no capítulo anterior de individualismo, de egoísmo, de individualidade, que todos nós temos nossas individualidades, né? Que isso é normal. Agora, e ser individualista às vezes é bom quando a gente precisa cuidar de nós mesmos. O que a gente não pode é apenas olhar só para a gente como se nós fôssemos o umbigo do mundo, né? Eu sou o ser mais incrível do planeta e dane-se os outros. Isso aqui não dá para ser. Porque isso nos isola. Ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que só se importa com ela mesma e não pensa também ali no seu amigo, no amigo dela, ou não observa outros seres, né? Ninguém vai colocar o nome para falar. As consequências do isolamento podem ser vistas e vividas a cada dia sobre várias formas. A desigualdade social é a maior consequência desse individualismo. Quando se pensa que a vida dos outros não tem nenhuma relação com a sua, fica-se insensível à situação do outro, ao que é externo à sua existência pessoal. Essa questão mesmo de estar pensando tanto em nós mesmos, né? Quem aqui já assistiu? Eu já falei sobre esse filme antes, mas eu vou voltar sobre ele. Cusco, a nova onda do imperador. Tô numa pegada de assistir Disney de novo. E quem não viu, acho que tem que ver. Até porque lá em Cusco, né, o imperador, ele é realmente acreditando como se ele fosse o centro do universo, né? A música tema dele ali é exatamente que ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, né? De tão maravilhoso e perfeito que o Cusco é. E ele se vê desse jeito, né? E isso acaba isolando ele. As pessoas não gostam dele, ninguém gosta dele. Mesmo ele sendo um imperador lá que deveria ser bem visto, né, pela sociedade, as pessoas não gostam dele porque ele só pensa nele mesmo, né? Se você tem comida todos os dias, porque se preocupa. Ah, tem muita gente, já aquela, né? Já comecei aqui. Tem muita gente que fala assim: tudo que eu tenho, eu conquistei sozinho. Aí a gente vai, o próprio texto aqui vai questionar, né? Se você tem comida todos os dias, por que se preocupar com a fome do morador de rua?
Se tem policiamento em sua cidade, para que buscar saídas para, para as causas de violência? Se seus pais, né, têm emprego para manter sua casa, pagar sua escola, comprar suas roupas e seu celular de última geração, por que se solidarizar com a situação do colega que precisou sair da escola porque o pai perdeu o emprego? Sabe por quê? Porque estamos todos juntos nessa. Somos parte de um todo. Como eu falei, né, no exemplo das pessoas que acham, tudo que eu fiz eu conquistei sozinho. Gente, não importa o quanto você tenha se esforçado. Em algum momento alguém te ajudou em alguma coisa, nem que seja emocionalmente, nem que não seja em grana, nem que pode ser porque alguém te deu uma palavra de incentivo, pode ser porque alguém valorizou o seu pensamento, pode ser porque alguém garantiu com que você tivesse comida, roupa, limpeza, né, garantida ali na sua casa, porque para você conquistar seus objetivos, né? Você não está sozinho, como ninguém está sozinho. E aí ele está falando aqui também sobre se por que pensar na realidade do outro se não é a realidade que eu vivo? Porque estamos todos juntos nessa. E uma hora pode não ser você, mas vai que uma hora é. E seria bom poder contar com alguém, certo? Você, sua família, seus amigos, seus professores e todos os outros seres vivos e não vivos são parte de um grande ecossistema e compartilham o mesmo planeta. Viver assim, compartilhando tempo e espaço, facilita a compreensão de que tudo está interligado, como uma grande teia. Nos capítulos anteriores, foi iniciada a reflexão sobre o fato de que todos os indivíduos vivem em um mesmo lar, que é o planeta Terra. Continue refletindo sobre a possibilidade e a respeito aos outros, né? E o respeito aos outros e ao planeta. Você acredita que cuidar do planeta leva a ter uma melhor qualidade de vida? Você pensa sobre isso? Percebe como seu dia a dia você pode ser responsável por estabelecer e manter o equilíbrio nas relações com a Terra e com os outros seres humanos, os seres vivos? Você percebe então como cuidar do meio ambiente pode garantir com que você tenha qualidade de vida? Por exemplo, né, eu pelo menos sou uma pessoa que gosta muito de mato, de campo, né? Eu acredito que aqui é que eu encontro a minha serenidade. Eu gosto de ter mato me cercando, né? Mas se a gente destruir, se a gente poluir, não vai ter, certo? Então a gente precisa pensar sobre isso. Então, a qualidade de vida, se você quer beber. Lembra que a gente já falou em geografia que a água que tem no planeta é a mesma água desde a criação do mundo? E aí a gente ficar poluindo o planeta, a gente só vai consumir cada vez uma água mais poluída, porque mesmo que existam várias técnicas de limpeza, não consegue limpar completamente, ainda mais se a gente poluir demais, né? Então a gente pensa, gera qualidade de vida? É lógico que sim. Quanto mais você cuida do meio ambiente, mais qualidade de vida a gente também tem, né? A semana de conscientização do meio ambiente a, era a semana de comemoração do meio ambiente. A escola onde João estuda organizou várias atividades em torno da apresentação da preservação da natureza. João e todos os alunos da sua turma receberam da professora de ciências uma sementinha. E como tarefa de casa, foi solicitado aos alunos que a plantassem, regassem e observassem todo o processo de germinação. A professora falou de uma maneira tão interessante sobre a transformação da semente em uma planta bonita e vistosa que João ficou muito estimulado com aquela atividade. Agora era de sua total responsabilidade a sobrevivência de uma planta. Aquilo o conectava diretamente à existência de um ser vivo que dependia dele para nascer. Então, seu pensamento foi longe. O que seria do ovo se não fosse a galinha? O que seria da borboleta se não fosse o casulo? O que seria do bezerrinho se não fosse a vaca? O que seria dele se não fosse sua mãe? E assim foi, pensando o que seria, o que seria, o que seria. Até tô aqui, né, pensando. Acabou de aparecer uma gata aqui em casa prenha, né? E ela teve gatinhos, bem nessas épocas. Deve ter menos de um mês que ela teve gatinhos. E se vocês repararam bem, a gente está em época de chuva. Todo dia chove muito, né? E ela não nasceu aqui em casa, ela nasceu aqui no terreno. Ela arrumou, gente, ela achou um buraco com várias folhas. Ela parecia uma caverna onde ela criou ali e ela deu à luz aos filhotinhos dela. E durante toda a chuva, filhote não pode, principalmente filhote de gato, né? Não pode ser molhado nos primeiros dias. Então, ela cobria os filhotes com
com o pelo dela. E gato nem gosta de se molhar, né? Quem tem gato aí sabe. E ela ainda protege os filhotinhos, não deixa com que nada chegue perto. Ela cuida para que eles cresçam, né, e vão se desenvolvendo. Hoje em dia até eu tô tentando chegar perto deles, né, que eu quero tirar foto. Aí ela sempre fica meio assim. Por quê? Eles estão ali para proteger filhotes, nenéns, plantas, gatinhos, animaizinhos. A própria criança, né? Ela tá ali para ser protegida, né? E sem alguém para proteger ela, fica difícil delas crescer e se desenvolver. João pensou ainda mais longe. O que define ser? Porque ele é o João que nasceu como menino e não como uma planta. Por que, João, que você nasceu menino e não uma planta? Não sabe? Deus quis, mas... de repente, tudo lhe pareceu esquisito. Ele pensava que isso era muito estranho. Como toda criança esperta, decidiu arriscar os porquês com a sua mãe. Mãe, por que eu sou João e não uma planta? Meu filho, que pergunta esquisita. Você está bem? Para falar a verdade, estou me sentindo tão esquisito quanto a pergunta. Hoje minha professora pediu que plantássemos uma semente e dela cuidássemos para que virasse uma planta bem bonita. No primeiro momento, achei a tarefa interessante, mas depois comecei a pensar: por que eu nasci menino e não uma planta? Eu poderia ser um gato, um cachorro, um bezerrinho, uma ovelhinha, já pensou toda peludinha? A mãe ficou apavorada com as perguntas do filho e achou muito confuso para o menino só. Mesmo assim, tentou responder: Meu filho, você não pode ser um gato, um cachorro ou um bezerro e nem uma planta, porque você é um ser humano. Tem sua forma própria de ser. É capaz de pensar, refletir, criar novas coisas, transformar a natureza, pensar racionalmente, né? Que a gente já falou sobre isso. Tudo isso aqui a gente já falou em filosofia durante o ano. Mas o ser humano não está sozinho no mundo. Faz parte de uma comunidade da qual uma quantidade inimaginável de seres vivos também fazem parte. Cada um com sua própria forma, mas todos em relação uns com os outros. Nós, os seres humanos, precisamos de outros seres vivos também. Nós, as plantas, os animais, nós, as plantas, os animais, coexistimos, ou seja, vivemos um com o outro, um em relação com o outro, interligados, tá? Como diz a professora de ciências, que complexidade. Isso mesmo, filho, é uma situação bem complexa, ou seja, tem vários pensamentos, vários por onde ir, tá? Você faz parte de um meio ambiente que inclui você, eu, os seus colegas, os outros seres humanos, as plantas, o bezerrinho, a vaca, a natureza como um todo, e tudo isso interagindo, né? Então, mamãe, por que tem gente que maltrata as plantas, os animais e que destrói a natureza? É difícil responder pelos outros, filho, mas eu penso que o egoísmo pode ser um dos motivos para que isso ocorra. Por isso, meu filho, a maior lição que eu pretendo lhe ensinar é a de conviver com os outros seres humanos e a natureza e respeitá-los. Saiba que para estarmos realmente bem, é preciso que os outros seres também sejam bem. Precisamos tomar consciência de que não podemos viver sozinhos. Lembra quando a gente falou que a gente era um ser social? Não apenas em sociedade que a gente depende de outras pessoas, mas na natureza também a gente depende, né? Não se preocupe, mamãe. Aprendi bem essa lição. Agora vou já de implantar minha sementinha e cuidar bem dela, para que ela possa virar uma árvore, uma linda árvore e dar uma vida ao nosso planeta. Chegou o fim da semana e João foi ao parque com sua família. Enquanto as outras crianças iam ao parquinho para brincar, João observava tudo ao seu redor, como se estivessem vendo o parque pela primeira vez. Olhava as plantas para brincar, olhava as plantas, as formigas que passavam, as borboletas, as pessoas interagindo com a natureza. Tudo era motivo para que ele estabelecer nas conexões desse conjunto que é o meio ambiente, né? De repente, algo chamou sua atenção. À medida que as pessoas brincavam no parque, iam deixando um rastro de lixo por onde passavam. Além disso, davam doces a outras comidas impróprias aos animais silvestres. Olhando daquele desrespeito e pensando nas consequências daquelas atitudes, João realmente
tomou consciência da profundidade do termo meio ambiente. Pode grifar, né? O meio ambiente não pode ser visto como um pedaço de terra intocado, na qual o ser humano é separado da natureza. A natureza, para o nosso próprio bem, deve ser respeitada. A espécie humana é mais um ser vivo que faz parte desse conjunto. Portanto, no entanto, né, o seu diferencial é a sua capacidade de ter consciência da sua própria ação. Portanto, cabe a cada um de nós preservar a vida e cuidar do planeta para as próximas gerações. Quando a gente fala, então, no meio ambiente, não é apenas a natureza intocada, mas é também a gente interagindo com essa natureza, bebendo água, respirando ar, tocando nas plantas, né? O grande questão é que a gente, às vezes, faz coisas ruins com essa natureza, com esse meio ambiente, né? Só que a gente também faz parte dele e muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Amanda, você pode ler para a gente? Arthur, pode ler, por favor? A minha voz está travando para mais alguém, gente? Lembra que se minha voz está travando, vocês batem palma, por favor. Disseram que não. Alguém pode ler, por favor? Página 88. João e sua mãe optaram por contribuir para a terra. Beleza, Eros, obrigada. Para que a terra seja um lugar melhor. E você? O que é mais importante na sua opinião? O ser humano, os animais, as plantas ou o planeta? É possível atribuir diferentes graus de importância para realidades interligadas? Para o ser humano, para que o ser humano viva, é preciso que haja água. Para que a água exista, o ser humano deve preservá-la. E assim é uma relação de interdependência. Ó, um depende do outro, né? Todos os seres vivos precisam interagir harmonicamente com a natureza para que exista, né, para que ela continue existindo. Então é fundamental que os seres eles cuidem, né, do meio ambiente. E um não tem mais poder que o outro, todos eles são importantes, tá? Pode ler, Eros. Investigação. A consciência de os indivíduos estarem ligados uns aos outros no planeta tem crescido muito nos últimos tempos. A sociedade tem tomado iniciativas de perseverança e sustentabilidade. Se você fizer uma pesquisa na internet, irá encontrar milhares de referências sobre essa questão. Este fragmento de um texto disponível na internet irá ajudar a iniciar a sua investigação sobre o assunto. Quer continuar lendo? Babá da ecologia. Ecologia não é a palavra complicada, quer dizer, em grego, estudo da casa, não só da nossa casa onde moramos, mas a casa de todos, o mundo, porque todos vivemos dependendo um dos outros. Assim, ecologia quer dizer estudo do mundo, como anda o mundo, como ele se formou e como está a se comportar, porque tudo o que fazemos ou aquilo com que mexemos tem que ser estudado, pesquisado e, por fim, respeitado. Lembra que a gente falou sobre isso um pouco antes, né, gente? Sobre aqueles termos de ecologia. A gente, acho que até no capítulo anterior, quando falamos sobre o que era ecologia, né, o estudo da casa. Vou achar que página que era. O estudo da casa e. Ah, tá. Página 74 e 75. E aí nós tínhamos o da ecologia pessoal, né, que estuda o ser humano e toda a sua parte física, ecologia social, então as relações sociais que a gente tem, ecologia ambiental, que é a questão do meio ambiente, né, como cuidar, e o ecologia integral, que junta tudo isso, né, as suas relações do meio ambiente com o ser humano ou do meio ambiente inteiro, né? E tudo isso tem essa interligação.
Alguém quer ler? A ecologia estuda ainda tudo o que acontece com o clima dos países, produção, trabalho, moradia, qualidade de vida, etc. A ecologia quer que o mundo seja consertado para que não se derrubem as árvores, não se acabem os animais, os, os pássaros, as baleias. Não se deve desmatar as árvores, não se deve desmatar. As árvores ajudam a limpar o ar, tirando gases que estão a circular devido aos veículos, né? Automóveis, caminhões, tratores, aviões e as indústrias. Os animais vivem geralmente dentro da mata, onde se encontram quantidades apreciáveis de árvores de todos os tipos, além da vegetação rasteira, flores, gramas e capins. Qualquer animal que deve ser preservado deve viver no seu próprio lar, que é a floresta, e não em cativeiro, né? Como muitas pessoas colecionam passarinho, né? Então colecionam animais ali. Tinha um conhecido meu que ele comprou uma arara, gente. Isso nem é muito certo. E para preservar a melhor forma é que eles vivam no seu habitat, porque assim ele interage e ajuda todo o seu ecossistema, né? Apanhar animais ou pássaros para mantê-los em jaulas e gaiolas é um ato de maldade, mas existem também animais criados em cativeiro que já não podem viver em liberdade. Se fossem todos libertados, morreriam de fome, pois já não sabem procurar comida. Lembra na página anterior que o menino até falou que no parque viu pessoas dando comidas impróprias, doce, né, e outras coisas para os animais ali selvagens? Eles têm que saber caçar. Quando a gente começa a ensinar eles a comer da nossa mão, eles vão ficando. Para vocês entenderem mais fácil, eles vão ficando meio mole, entendeu? Eles têm dificuldade aí de viver no ambiente natural, porque eles vão deixar de saber caçar, vão esperar que o ser humano dê comida. Mas nem todo mundo é bom, né, gente? Tem muita gente que faz coisa ruim. Fora que é sempre melhor eles comerem a comida que é do próprio habitat, né? Com o aumento da produção, tá travando para vocês? Com o aumento da população, novos inventos foram aparecendo. A pesquisa, a pequena, oita, a pequena produção teve de sofrer modificações para atender ao consumo. A geladeira é um desses inventos atrapalhados, pois os gases utilizados no seu equipamento, o clorofluorcarbono, carbono, é que estão a destruir a camada de ozônio do planeta. A gente até estudou sobre ele em geografia, né? O que precisamos é pensar seriamente nas coisas que estamos fazendo, se elas são de fato úteis para a humanidade ou se estamos apenas juntando mais lixo sobre a Terra, perturbando a cabeça dos povos ou destruindo as bases da nossa civilização, né? Aquela ideia do desenvolvimento sustentável, é realmente necessário tal coisa para a qualidade de vida humana, quando você faz desse jeito que degrade o meio ambiente? Gente, coloque aí o nome no chat, por favor. Você já observou como as pessoas, os políticos, os intelectuais e os governos estão preocupados com a situação do planeta? Michel Love, tipo isso, é um reconhecido intelectual brasileiro. Ele nasceu em São Paulo em 38 e vive na França desde 69, né? Onde dirige um importante centro de pesquisa. Love, que em nenhum momento separa o meio ambiente dos seres vivos, afirma que a crise econômica que se vive hoje tem consequências sociais dramáticas, desemprego, fome, etc. Mas que é a crise ecológica que coloca em perigo a sobrevivência da vida humana neste planeta. Tipo assim, ele está querendo dizer que o meio ambiente faz parte, né, dos dois, tanto a natureza quanto os seres vivos. O problema é que, às vezes a gente acha... Desculpa. Às vezes a gente acha, então, que é a fome, a economia quebrada, que pode ser um problema, mas na verdade é a sobrevivência do planeta mesmo. Se a gente não cuidar do meio ambiente, não adianta ter nada do resto, porque não vai ter nem gente viva, né? O processo de mudanças climáticas
e de aquecimento global, provocado pela expansão e destruição desenfreadas, pode resultar nas próximas décadas em uma catástrofe sem precedentes na história da humanidade. Desertificação das terras, desaparecimento da água potável e inundações das cidades litorâneas são pela subida dos níveis dos oceanos, etc. Certamente, essa forma de analisar a realidade pode ajudar a entender a responsabilidade que se tem do planeta e o respeito que se deve ter pelos outros. Página 89. Em uma entrevista, Michel, concedida pelo Instituto Humanas Unicim Online, ele enfatiza que é preciso reorganizar o modo da produção e consumo atual, atendendo às necessidades reais da população e à defesa do equilíbrio ecológico. Então, é cuidando, sim, da necessidade da população, mas pensando também no meio ecológico, né? Para Michel Levy, Lovy, alguma coisa assim, os seres humanos precisam criar novas formas de se relacionar uns com os outros e com o planeta. Portanto, 2 pontos são essenciais. Aí ele vai citar os 2, né? A maneira como os homens produzem e consomem atualmente nos países capitalistas avançados está ligada ao desejo de querer sempre mais, e isso leva ao esgotamento dos recursos naturais, ao consumo irracional e à destruição acelerada no meio ambiente. Esse tipo de vida, na qual o valor das pessoas é definido pelo que elas têm, não pode, de modo algum, ser respondida para o conjunto do planeta, sobre a pena de uma crise ecológica ainda maior. Segundo cálculos recentes, se todo o conjunto da população mundial tivesse o consumo médio de energia dos Estados Unidos, as reservas de petróleo conhecidas seriam esgotadas em 19 dias. Vocês verem, né? Então, tem que diminuir. Tal forma de viver mantém e aumenta a desigualdade entre pobres e ricos, né? Porque os pobres têm que segurar ainda mais, porque os ricos estão se mantendo ali, consumindo tudo que quer. Seja como for, a continuação do progresso desse modo de produção e consumo de seres que temos atualmente, voltado para a produção excessiva de mercadorias, ameaça a sobrevivência da espécie humana. Pensar um novo modo de vivermos uns com os outros e a preservação do meio ambiente é, portanto, um imperativo para cada um dos seres humanos. Para Love, as economias emergentes, países em desenvolvimento, né, que a gente vai estudar bastante ano que vem, não precisam criar o modelo de desenvolvimento capitalista do Ocidente. Aconselha. Trata-se de buscar um outro modelo, um desenvolvimento ecossocialista, baseado na agricultura orgânica dos camponeses e nas cooperativas agrárias, nos transportes coletivos, nas energias alternativas e na satisfação igualitária e democrática das necessidades sociais da grande maioria. Então, aqui, né, ele está falando dessa... Como é que ele usa o termo? Desculpa, que eu esqueci. Ecossocialismo, né? Basicamente cuidar do meio ambiente com uma prioridade por meio das proteções coletivas. Então, por exemplo, se tem pessoas que plantam, né? Lembra na agricultura familiar que a gente falou essa semana? Um pouquinho. Na agricultura familiar, né, que as pessoas produzem ali para subsistência, nada mais que basicamente o necessário, e para vender ali próximo, né, nas regiões mais próximas a esses grupos, ele está questionando exatamente isso. A gente podia voltar muito mais os meios de produção para comunidades menores e assim ajudar todo mundo, melhor do que ter muita gente rica e pouca gente pouca gente pobre, não, pouca gente rica e muita gente muito pobre, né? E nem todo mundo tem acesso a as coisas que são produzidas. E aqui na página 90, ele dá algumas comunidades, né, algumas ONGs, ou seja, organizações não governamentais de preservação ao meio ambiente. Então, são grupos que estão aqui dispostos a trabalhar, né, em favor do meio ambiente, sem receber ajuda do governo, tá? E aí ele dá o primeiro lugar como o Greenpeace, né?
que é uma organização independente que atua no mundo inteiro na defesa do meio ambiente e incentiva as pessoas a assumirem atitudes e comportamentos que contribuem para o bem-estar social. A entidade conta com a colaboração de aproximadamente 3 milhões de pessoas que garantem sua independência. No Brasil existem 3 escritórios dessa organização, mas ela é organização mundial, tá? É o Projeto Tamar, que é uma organização brasileira. O órgão tem como objetivo proteger as tartarugas marinhas do Brasil por meio da geração de alternativas ecossustentáveis. Conta com a participação de empresas e instituições nacionais e internacionais, além de organizações governamentais e não governamentais. As atividades desenvolvidas pela entidade envolvem cerca de 1.200 pessoas no Brasil, em aproximadamente 18 bases que atuam o ano inteiro e outras 3 que funcionam no período de desova. Para a autossustentação do programa, a Fundação trabalha com a venda de produtos Tamar, né? Então, é o ecoturismo e a campanha Adote uma Tartaruga. Então, basicamente, é para que as próximas gerações ainda tenham, né, as tartarugas. Então, eles vão protegendo ali até que ela consiga adentrar o mar. E aquelas que foram contaminadas com algum poluente ou estão enroscadas em linhas, garrafas, etc., eles tentam ajudar, né? A Associação SOS Amazônia, né, com sede no Acre, propõe o crescimento da consciência ambiental, a proteção dos recursos naturais renováveis e a preservação da biodiversidade para garantir vida saudável às atuais e futuras gerações por meio de instrumentos políticos e jurídicos. Gente, quem não colocou o nome no chat, coloca, viu? Que viabilizem a questão sustentável dos ambientes florestais, urbanos e rurais, né? A entidade desenvolve diversas atividades voluntárias, como fóruns locais, nacionais, tentando ajudar as pessoas a entender a importância da Amazônia, né? Que é uma das matas mais importantes do Brasil, no quesito de tamanho, né? Atual também atua no sentido formal, trabalhando para a inserção da temática ambiental em escolas da rede pública. E por último, ele dá aqui, né, o WWF, que até que ele citou agora há pouco. Ah, não foi no de vocês, foi no outro capítulo. Organização não governamental que integra a grande rede mundial de preservação da natureza, contando com quase 5 milhões de associados nos 5 continentes. Então, essa daqui é internacional, mas ela também tem aqui no território brasileiro. Gente, tudo bem? Acabamos o capítulo 15. Semana que vem a gente vai para o 16, que é o último capítulo. Bye, bye, até a próxima aula. Ana Sofia, Gabriel Filho, Arthur, Gabriel Garcia, Eros, Bruna, Amanda, Daniel, Davi, o Terana e a Ana Clara.